Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima e é muito bom ter você aqui acompanhando esse estudo comigo. Hoje vamos continuar falando da ida de Jesus para Jerusalém para a segunda Páscoa, onde ele curou um paralítico. Isso aconteceu em 28 depois de Cristo. Agora nós vamos tratar da parte 4, que está registrado em João, capítulo 5, versículos 22 a 29. O estudo todo está englobando João, capítulo 5, versículo 1 a 47. Mas foi dividido para maior compreensão do texto e para não ficar um vídeo muito longo. Vamos lá? Então, na parte 4, João, capítulo 5, versículos 22 a 29. Aqui Jesus vai falar do julgamento do mundo. Ok? Vamos lá. João, capítulo 5, versículo 22. Porque também o Pai a ninguém julga, mas todo juízo deu ao Filho. A ninguém julga. Jesus, nesses versículos, está mostrando sua igualdade com Deus. Ele afirmou no versículo 17 que tinha o mesmo poder sobre o sábado que seu Pai tinha. No versículo 19, ele faz as mesmas coisas que o Pai. No versículo 21, particularmente, que ele tinha o mesmo poder de ressuscitar os mortos. Jesus agora acrescenta que Deus lhe deu autoridade para julgar os homens. O Pai pronuncia o julgamento sobre ninguém. Este cargo ele deu ao Filho. O poder de julgar o mundo implica na capacidade de examinar o coração e na onisciência para entender os motivos de todas as ações. Esta é uma obra que ninguém além de um ser divino pode fazer, e mostra, portanto, que o Filho é igual ao Pai. Todo juízo deu ao Filho. Ele o designou para ser o juiz do mundo. No verso anterior, Jesus disse que tinha o poder para ressuscitar os mortos. Ele acrescenta que será dele também o poder para julgá-los quando eles forem ressuscitados, conforme vemos em Atos, capítulo 17, versículo 31, onde está registrado. Porque ele tem estabelecido um dia em que ele julgará o mundo em justiça por meio do homem a quem determinou, dando certeza a todos, tendo ressuscitado dos mortos. Juízo. A ressurreição e o juízo são funções escatológicas intimamente relacionadas, das quais o ministério de Cristo apresentou relances, como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro e o juízo de Satanás, conforme está relatado em João, capítulo 16, versículo 11, onde está dito: e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Versículo 23. Para que todos honram o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Para que todos honrem ao Filho. Honrar é estimar, reverenciar, louvar, homenagear. Honramos quando o atribuímos em nossos corações, palavras e ações, o louvor e a obediência que lhes são devidos. Honramos a Deus quando o obedecemos e o adoramos corretamente. Honramos o Filho quando o estimamos como ele é, quando temos opiniões e sentimentos corretos em relação a ele. Como Jesus é declarado Deus, conforme vimos em João, capítulo 1, versículo 1, o início desse evangelho, está relatado: no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Como ele aqui diz que tem o poder e a autoridade iguais ao Pai, então honramos quando o consideramos como tal. Os cristãos primitivos são descritos por Plínio, que viveu entre 23 d.C. e 79 d.C., em uma carta ao imperador Trajano, que viveu na mesma época, de 53 d.C. a 117 d.C., como reunindo para cantar hinos a Cristo como Deus. Portanto, nós o honramos corretamente quando consideramos possuidor de sabedoria, bondade, poder, eternidade, iguais a Deus. Como honra ao Pai? Na mesma extensão, da mesma maneira. Visto que o Filho deve ser honrado como Pai, segue-se que ele deve ser igual ao Pai. Honrar ao Pai deve denotar homenagem religiosa, ou a prestação daquela honra que é devida a Deus. Portanto, para honrar o Filho, também deve denotar
homenagem religiosa. Se Jesus aqui não pretendeu ensinar que ele deveria ser adorado e ser considerado igual a Deus, seria difícil ensiná-lo em qualquer outro idioma que pudéssemos usar. Quem não honra o Filho? Aquele que não acredita nele e não presta a ele a homenagem que lhe é devida como igual ao Pai, como está registrado em 1 João, capítulo 2, versículo 23. Quem nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Não honra ao Pai. Não adora e obedece ao Pai, a primeira pessoa da Trindade, ou seja, não adora a Deus. Ele pode imaginar que ele adora a Deus, mas não há Deus senão Deus subsistindo como Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que retém uma homenagem adequada de um, retém de todos. Aquele que deveria se recusar a honrar o Pai, não se poderia dizer que honrasse Deus. E da mesma maneira, aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. O Pai deseja que o Filho seja honrado. Quem se recusa a fazê-lo, desobedece ao Pai. Eles são iguais. Quem nega um, nega também o outro. O mesmo sentimento que nos leva a honrar o Pai, também nos levará a honrar o Filho, pois ele é o resplendor da sua glória, a expressa imagem de sua pessoa, conforme está relatado em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. A evidência da existência do Filho é a mesma que a do Pai. Ele tem a mesma sabedoria, bondade, verdade e poder. Versículo 24. Em verdade vos digo, que quem ouve minha palavra e crê ao que me enviou, tem vida eterna, e não virá em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve minha palavra e crê ao que me enviou, tem vida eterna. Ouve e crê são gerúndios que enfatizam a ação contínua, isto é, quem está ouvindo e crendo. Portanto, ouvir e crer não são atos de um único momento, mas de ação continuada. Jesus afirma que nossa atual possessão da vida eterna depende de uma fé viva no presente e não somente de uma decisão feita em algum tempo passado. Quem ouve minha palavra? Ouvir nessa passagem evidentemente denota não o ato de externo de ouvir, mas receber de maneira adequada, prestar atenção para causar uma boa influência na mente. Obedecer. A palavra ouvir é frequentemente usada nesse sentido. Muitas pessoas externamente ouvem o Evangelho, mas não entendem nem obedecem. Minha palavra, minha doutrina, meu ensino, tudo que Jesus ensinou sobre si mesmo, bem como sobre o Pai. Ao que me enviou. Sobre o Pai, que no plano da redenção é representado como enviando seu Filho para salvar os homens, conforme vemos em João, capítulo 3, versículo 17, onde está registrado: porque Deus não mandou seu Filho ao mundo para que condenasse ao mundo, mas sim para que o mundo por ele fosse salvo. A fé em Deus, que enviou seu Filho, é aqui representada como estando conectada à vida eterna. Mas não pode haver fé naquele que enviou seu Filho, sem fé também naquele que é enviado. A crença de uma das verdadeiras doutrinas da religião está conectada e levará à crença de todas as outras. Tem vida eterna. O estado do homem por natureza é representado como morte no pecado. A religião é o oposto disso, ou é vida. Não virá em condenação. O homem estava por natureza sob condenação. Aqui se declara que ele não retornará a esse estado ou não será novamente condenado. Essa promessa é certa, é feita pelo Filho de Deus, e não há ninguém que possa arrancá-las da sua mão. Mas passou da morte para a vida. Passou de um estado de morte espiritual para a vida do cristão, porque Cristo é o autor dessa vida na alma. Ele é chamado de vida, e como Cristo sempre existiu e é a fonte de toda a vida, ele é chamado de vida eterna. Versículo 25. Em verdade vos digo, que a hora vem, e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aos que a ouvirem, viverão. Em verdade vos digo. Essas repetições dessa solene afirmação não são de forma alguma vãs, considerando a vasta importância da verdade e quão inacreditável seria para a mente natural que Jesus, que estava diante deles em tão humilde forma,
era na realidade o Senhor da vida e juiz universal. A hora, o momento, vem sobre a pregação do Evangelho, bem como na ressurreição dos mortos. Agora está ocorrendo. Os pecadores foram convertidos sob seu ministério e levados à vida espiritual. Em outras palavras, é hoje que Jesus dá a vida eterna àqueles que estão mortos espiritualmente. O Filho do Homem já os despertou por sua palavra. Assim, a palavra de Cristo trazendo vida separa pessoa de pessoa, desta forma levando alguns ao julgamento. Os mortos em pecados ou aqueles que estão em seus túmulos. As palavras de Jesus se aplicarão a qualquer um. A linguagem nas Escrituras é frequentemente usada para descrever dois eventos semelhantes. Assim, a destruição de Jerusalém e o fim do mundo são descritos por Jesus no mesmo discurso. A renovação do coração e a ressurreição dos mortos no julgamento também são aqui descritos em linguagem semelhante. A voz do Filho de Deus. A voz é aquela pela qual damos comando. Jesus ressuscitou os mortos por seu comando ou por sua autoridade. Quando ele fez isso, ele falou ou ordenou que isso fosse feito. E assim, no dia do julgamento, os mortos serão ressuscitados por seu comando ou voz, embora não haja motivo para pensar que sua voz será ouvida audivelmente. Viverão, serão restaurados à vida. Versículo 26. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho que tivesse vida em si mesmo. Como o Pai tem vida. Deus é a fonte de toda a vida. Ele é chamado Deus vivo, em oposição aos ídolos que não têm vida em si mesmo. Isso significa que a vida em Deus, ou existência, não é derivada de nenhum outro ser. Nossa vida é derivada de Deus, mas Deus sempre existiu como Ele é. Não se pode dizer que Ele é autoexistente. Nenhum ser pode se originar ou criar a si mesmo, mas Ele não depende de nenhum outro para a vida. Certamente, nenhum ser pode tirar sua existência. E claro, também, nenhum ser pode tirar sua felicidade. Ele tem em si mesmo infinitas fontes de felicidade. E nenhum outro ser, nenhuma mudança em seu universo pode destruir essa felicidade. Deu. Isso mostra que o poder ou a autoridade aqui mencionados foram dados ou comprometidos com o Senhor Jesus, conforme também vemos na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11, onde está relatado: E este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Evidentemente, isso não se refere à maneira pela qual a segunda pessoa da Trindade existe, pois o poder e a autoridade de que Cristo aqui fala é o que ele exerce como mediador. É o poder de ressuscitar os mortos e julgar o mundo. No que diz respeito à sua natureza divina, não se afirma aqui que seja de alguma maneira derivado, nem o fato de que se diz que Deus o deu. Esse poder prova que ele era inferior em sua natureza ou em sua existência era derivada. Refere-se apenas ao cargo. Como mediador, pode dizer que Jesus foi designado pelo Pai. Tivesse vida. Ou seja, o direito ou a autoridade de dar vida a outras pessoas, mortas em seus túmulos ou em seus pecados. Em si mesmo. Há muita coisa notável nessa expressão. Está nele como está em Deus. Ele tem o controle e pode exercitá-lo como quiser. Os profetas e apóstolos nunca são representados como tendo esse poder em si mesmos. Eles eram dependentes. Eles realizaram milagres em nome de Deus e de Jesus. Mas Cristo fez isso por seu próprio nome, autoridade e poder. Ele tinha apenas que falar e era feito. Essa maravilhosa comissão Jesus recebeu de Deus para ressuscitar os mortos como quisesse, converter pecadores quando e onde ele escolhesse, e finalmente ressuscitar todos os mortos e pronunciar sobre eles um destino eterno de acordo com os feitos no corpo. Ninguém poderia fazer isso senão aquele que tinha o poder da criação, igual em onipotência ao Pai, e o poder de esquadrinhar todos os corações, igual em onisciência a Deus. Versículo 27. E deu-lhe poder para fazer juízo, porque é o Filho do Homem. E deu-lhe poder.
autoridade. O nomeou para fazer isso. O fez ser juiz de todos. Isto é representado como sendo a nomeação do Pai. A palavra poder aqui, comumente traduzida como autoridade, implica tudo o que é necessário para executar o julgamento. Todo o poder físico para ressuscitar os mortos e investigar as ações e pensamentos da vida. E todo o direito moral ou autoridade para julgar as criaturas de Deus e pronunciar sua condenação. Fazer juízo. Fazer julgamento. Ou seja, julgar. Jesus tem compromisso em fazer justiça. Garantir que o universo não sofra nada errado, seja pela fuga dos culpados ou pela punição dos inocentes. Porque é o Filho do Homem. A frase Filho do Homem aqui parece ser usada no sentido de porque ele é um homem, ou porque Jesus tem a natureza humana. O termo é aquele que Jesus frequentemente dá a si mesmo, para mostrar sua união com o homem e seu interesse pelo homem. Deve-se observar aqui que a palavra filho não tem o artigo o antes no original, porque aqui ele é um filho do homem, isto é, porque Jesus é um homem. Parece que há uma propriedade que alguém em nossa natureza deva nos julgar. O que é essa propriedade, certamente não sabemos. Pode ser porque alguém que experimentou nossas fraquezas e que possui nossa natureza pode ser considerado por aqueles que são julgados mais qualificados do que alguém de natureza diferente. Porque Jesus deve decidir entre homem e Deus e é apropriado que nossos sentimentos, natureza e opiniões sejam representados no juízo como os de Deus. Assim, Jesus se apresenta como homem. Porque Jesus tem todos os sentimentos de compaixão que poderíamos pedir, toda a benevolência que poderíamos desejar em um juiz. Porque ele tem a disposição de nos defender, dando a vida, e nunca se pode alegar por aqueles que estão condenados que seu juiz era um ser distante, frio e hostil. Versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque a hora vem em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. Não vos maravilheis. Não se admire ou se surpreenda com isso. A hora vem. A hora está se aproximando. O Antigo Testamento menciona 3 sinais da vinda do Messias. No capítulo 5 desse evangelho, João mostrou que Jesus cumpriu todos os 3 sinais. O primeiro sinal era como o Filho do Homem. Ele tem autoridade para julgar, conforme está relatado no capítulo 5, versículo 27. Deu-lhe poder para fazer juízo, em conformidade com Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, onde está registrado: E eis que estava vindo nas nuvens do céu como um filho do homem. E ele chegou até o ancião de dias, e o fizeram chegar diante dele. E foi-lhe dado domínio, honra e reino, de modo que todos os povos, nações e línguas lhe serviram. Em segundo lugar, para curar, como curou os paralíticos e os enfermos, conforme relatado em João capítulo 5, versículo 8, onde está dito: Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Assim como está relatado em Isaías capítulo 35, versículo 6. Então os aleijados saltarão como servos. E também um terceiro sinal seria para ressuscitar os mortos, como está relatado aqui no versículo 21, onde está dito: Porque como o Pai aos mortos ressuscita e vivifica, assim também o Filho aos que quer vivifica. Aqui também no versículo 28, nos sepulcros ouvirão sua voz. Como também está relatado em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, onde está dito: Vede agora que eu sou, e não há Deus além de mim. Eu trago a morte, e eu faço viver. Eu firo e eu curo, e não há quem possa escapar de minha mão. E também em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor mata e dá vida. Ele faz descer ao Sheol e faz de lá subir. Todos os que estão nos sepulcros. Todos os mortos de todas as épocas e nações. Eles são descritos como nos sepulcros, embora muitos tenham se voltado para o pó nativo e perecido da visão humana. Deus os vê e pode recuperar seus restos mortais e ressuscitá-los. A expressão todos os que estão nos sepulcros não prova que as mesmas partículas de matéria são levantadas,
mas é equivalente a dizer todos os mortos ouvirão sua voz. Ele os restaurará e ordenará que apareçam diante dele, conforme está descrito em Daniel, capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Essa é uma descrição muito sublime e será uma demonstração maravilhosa de todo o poderoso poder. Ninguém, exceto Deus, pode ver todos os mortos, e ninguém, a não ser Ele, pode remodelar suas estruturas, e ninguém mais poderia ordenar que eles voltassem à vida. Versículo 29. E sairão os que fizeram bem, para a ressurreição de vida, e os que fizeram mal, a ressurreição de condenação. Sairão de suas sepulturas. Esta foi a linguagem que Jesus usou quando levantou Lázaro, conforme está relatado em João, capítulo 11, versículo 43. Lázaro, sai fora! Os que fizeram bem, ou seja, aqueles que são justos, ou aqueles que por suas boas obras mostraram que eram amigos de Cristo, conforme está relatado em Mateus, capítulo 25, versículos 34 a 36. Então o rei dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Fui forasteiro e me acolheste, estive nu e me vestiste, estive doente e cuidaste de mim, estive na prisão e me visitastes. Ressurreição de vida. A religião é frequentemente chamada de vida e de vida eterna. Na ressurreição, os justos serão elevados ao pleno gozo e segurança perpétua daquela vida. É também chamada de ressurreição da vida, porque não haverá mais morte, conforme está relatado em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará toda lágrima dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem mais haverá dor, porque as primeiras coisas já passaram. O gozo do próprio Deus e de suas obras, da sociedade dos anjos, dos remidos, a liberdade da doença, o pecado e a morte constituirão a vida do justo na ressurreição. A ressurreição da condenação. A palavra condenação significa a sentença proferida por um juiz, julgamento ou condenação. Aqueles que fizeram mal não serão ressuscitados para serem condenados ou sentenciados. Este será o objetivo de levantá-los. As Escrituras alertam os que serão condenados ao castigo eterno, conforme vemos em Mateus, capítulo 25, versículo 46. E estes irão ao tormento eterno, porém os justos à vida eterna. O que chama a atenção aqui? Os mortos não consideram nada. Eles não são afetados pelos cuidados, prazeres e divertimento do mundo. Eles não ouvem nem a voz da alegria, nem o passo dos vivos sobre as suas sepulturas. O mesmo acontece com os pecadores. Eles não se importam com as coisas da religião. Eles não ouvem a voz de Deus. Eles não veem sua beleza. Eles não se importam com as ameaças dele. Mas a religião é vida. O cristão vive com Deus, sente e age como se houvesse um Deus. A religião e suas bênçãos aqui e no futuro são a mesma coisa. A felicidade do céu é viver para Deus, sendo sensível à sua presença, glória e poder, e se regozijando nisso. Não haverá mais morte lá. Essa vida ou essa religião, seja na terra ou no céu, é a mesma. As mesmas alegrias estendidas e expandidas para sempre. Portanto, quando o homem é convertido, diz que ele tem a vida eterna. Não apenas deve ter, mas já está de posse daquela vida ou felicidade que será eterna. É a vida iniciada, expandida, amadurecendo para o céu. Ele já entrou em sua herança, aquela herança que é eterna. A vida eterna começa na conversão. Que esse estudo lhe tenha abençoado. Nos vemos na próxima parte. Até lá.